Saúde o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra, mais uma oportunidade de ouvir a voz dele, a voz do Senhor. Ele em forma de áudio devocional. A palavra de hoje o Senhor confirmou para nós no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Aleluia. Vamos estar lendo do versículo 5 até o versículo 10. Tem um tema: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Diz assim no versículo 5 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Aleluia. Vou ler mais o versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperavam ou planejavam. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que naquele tempo Herodes exercia uma grande perseguição à igreja de Cristo. Ele já havia matado o apóstolo Tiago, arrancado a sua cabeça fora. E ele viu que a multidão se agradou daquilo que ele fez. Então ele disse: já matei um, vou matar outro. Mandou prender a Pedro, o apóstolo Pedro. Aleluia. E como lemos no versículo 5, ele estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O poder da intercessão, o poder da oração. Podemos estar orando por alguém que está afundado nas drogas, na bebida, na prostituição, seja no que for. Se a nossa oração por aquela pessoa for contínua, se a gente orar sempre por esse familiar, aleluia, Deus vai guardar e Deus vai livrar, independente da vida que essa pessoa leve. E Pedro era, e hoje eu creio que continua sendo servo do Senhor, porque está no céu com ele. Era um servo que obedecia a palavra de Deus. Então a igreja se reuniu para orar por ele, que já obedecia a palavra. Aleluia. Aleluia. E Herodes já tinha planejado tudo para fazer ele comparecer diante do povo. Aleluia. Naquela mesma noite,
estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados ou amarrado ou preso com duas cadeias. Aleluia. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então ali tinha muitos soldados. Tinha dois com ele, ainda tinha guardas de frente da prisão, de frente da cadeia. Aleluia. Na saída, da cadeia, como se fosse uma delegacia, ainda tinha gente do lado de fora. Mas Deus, quando Ele quer fazer, operando Deus, agindo Deus, ninguém impede. Aleluia. Assim como Ele fez uma obra maravilhosa, livrando Daniel da boca dos leões. Passou a noite com leões famintos e não morreu. Os leões nem tocou nele. Assim semelhante a esta obra que o Senhor fez na vida de Pedro. Aleluia. E diz que no versículo 7: E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Então a luz do Senhor, o socorro, a resposta da oração, entrou ali naquela prisão. A luz do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor tocou do lado de Pedro. Aleluia. Lembro-me de quando, aleluia, também Elias estava ali no deserto, adormecido, praticamente desmaiado. O anjo toca do lado e manda ele levantar. Aleluia. E o anjo, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Aleluia. Então socorro, através da oração da igreja, através da vida de Pedro com Deus, foi rápido. Naquela mesma noite, o inimigo planejava destruir, matar, escarnecer de Pedro. Talvez nesta noite o inimigo esteja planejando isso contra mim, contra você, contra várias pessoas. Escarnecer, matar, destruir, roubar, matar e destruir. E para isso ele veio. O próprio apóstolo Pedro escreveu que ele está como um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, mas que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e nos livra de todo mal. E o inimigo nesta noite está também planejando, assim como ele planejou a morte de Pedro. Ele planeja contra todos nós, todos os dias. Mas há um Deus que chega no meio da noite, ó glória, e frustra, desfaz os planos do maligno. Porque estava certo para no outro dia Pedro ser entregue aos escarnecedores, Pedro ser morto. Mas o anjo do Senhor, o Senhor enviou seu anjo, que chegou com a sua luz resplandecente, tocou do lado de Pedro e disse: Levanta-te depressa. E as prisões caíram naquela noite. Naquele momento, na mesma hora que o anjo falou: levanta-te depressa, as prisões caíram. Então, é o decreto de Deus nessa noite. O inimigo está armando, está querendo matar, querendo destruir. Mas Deus diz nessa noite: levanta-te depressa e seja livre agora das amarras, das armadilhas, das pedras de tropeço do inimigo. Seja livre, levanta-te e anda na minha presença e ser perfeito, e ser perfeita. Aleluia. Passagem conhecida, mas que Deus sempre fala de uma forma diferente. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele obedeceu. E disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. O anjo disse: Levanta-te depressa, amarra as sandálias. E Pedro obedeceu e assim fez. Disse: Mas lança as costas a tua capa e segue-me. Porque a capa para Bartimeu representava o lugar de onde Jesus o tirou.
E ali creio eu que Pedro também estava usando a capa como se fosse cama. Por isso que o anjo disse: pega a tua capa e segue-me. Para que Pedro sempre lembrasse, quando ele olhasse para a capa, que Deus tirou ele de lá, da prisão, somente através da oração dos irmãos e da vida dele para com Deus. Não precisou ninguém invadir a prisão para tirar ele de lá, mas o anjo do Senhor foi lá, abriu as portas, fez as correntes cair e libertou a Pedro através da oração, da união da igreja e da vida do servo do Senhor para com Deus. E saindo, seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Glória a Deus. Então foi tão impactante aquilo que Deus fez, que ele não viu que era real. Ele achou que estava vendo uma visão ou que era um sonho, porque era difícil de acreditar. Uma prisão cheia de guarda por fora, por dentro. O anjo entra, a luz do Senhor entra, o anjo manda ele se levantar, a prisão cai, as portas começam a se abrir, ele sai com toda facilidade. É difícil realmente de acreditar, a gente acha realmente que é uma visão por ser tão fácil. Mas aquilo que para o homem é impossível, para Deus é muito fácil. Deus faz somente com uma palavra. Aleluia, aleluia. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Então as portas, as grades foram se abrindo e a última abriu-se sozinha por si mesma. Eles saíram e logo adiante o anjo se apartou de Pedro. Então Deus dá ordem nessa noite para que as amarras, as prisões, os cadeados, as correntes que estavam prendendo vocês no mundo espiritual, que venha cair por terra, que venha ser desfeitas, que as prisões venham se abrir, que assim como ele libertou José da prisão para pôr ele no trono de governador, assim também ele está libertando nessa noite através da sua palavra, porque a própria palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o Senhor está falando da sua palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando ele fala através da sua palavra, as correntes caem, as cadeias se abrem, as prisões se desfazem. Nessa noite o Senhor está tirando pessoas do cativeiro, da prisão espiritual, talvez da depressão, talvez da opressão, talvez do alcoolismo, talvez das drogas, talvez de todo tipo de prisão e amarra que existe nesse mundo. O Senhor está libertando nessa noite, porque tem alguém orando por você, alguém orando pelas pessoas da tua família que não obedecem à santa palavra do Senhor. E nem vive para Ele. Mas vou ler o versículo 11 para encerrar. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperavam ou planejavam. Pedro disse: eu tenho certeza que o Senhor, agora eu tenho certeza que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e da mão do povo que queria, aleluia, escarnecer de mim, me matar em praça pública. O Senhor me livrou tanto de Herodes como do povo, porque Ele é fiel, porque a igreja se reuniu em propósito, em oração pela vida de Pedro. Aleluia. E a palavra diz nos Salmos, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, como o óleo que desce pela barba de Arão. Assim é a união para com Deus. Ali havia união, onde tem união e obediência à palavra, Deus opera. E foi grande o livramento e a libertação. Então hoje, nessa noite, agora, o Senhor está dando livramento e também libertação para aqueles
que querem ser libertos, para aqueles que têm alguém orando por ele ou por ela. Então receba essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças